Meu irmão, minha irmã, uma alegria poder falar com você e poder apresentar este conteúdo que para mim é o coração do que faz a igreja, né? Da missão realmente, a missão realmente é o coração da igreja. E o nosso Deus pede de nós uma atitude cada vez mais, especialmente nestes tempos, uma atitude cada vez mais missionária, de uma igreja que está em saída. Por isso, é uma alegria poder estar aqui, é uma alegria também convidar o Senhor para estar conosco. Ele realmente é o primeiro que saiu do seio do Pai, que veio até nós e nos anunciou a palavra, que ele ouviu da própria boca do Pai, ele nos anunciou a sua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a Maria, Mãe do Salvador, que esteja conosco, que nos acompanhe, ela que também foi a primeira a levar Jesus e a levou até a sua prima Isabel, e a sua prima exultou no Espírito quando se encontrou com o Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, que nestes dias tão difíceis para o nosso povo, em nosso país, vós vos mostrais tão bom para conosco, suscitando no meio de vosso povo homens e mulheres, em especial jovens, que têm sustentado a evangelização por meio das redes sociais, dos meios de comunicação. Vinde estar conosco nesta nossa formação, Jesus, e que as palavras que brotarem de meus lábios e que inspirarem corações possam vir de vosso coração. Vinde, Senhor Jesus, animar a vossa igreja, como vós animastes os vossos discípulos, antes de subir para o Pai. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos voltaram à Galileia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu trago este texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. É a conclusão do Evangelho de São Mateus. E nele, escutamos este Evangelho há poucos dias, na festa da Ascensão do Senhor. Nele, o Senhor mesmo confere a missão aos discípulos, aos seus apóstolos, e lhes diz como fazer. Em poucos versículos, num pequeno gesto. Em primeiro lugar, os discípulos são convidados no Evangelho de Mateus a voltar para a Galileia. A Galileia é o local do primeiro amor. A Galileia é o local do encanto. Eles se encantaram por Jesus na Galileia. Eles se encontraram com Jesus ao redor daquele lago, naquelas montanhas, naquele lugar verde no qual eles moravam. E Jesus os manda voltar para lá. Voltar para esta experiência primeira, porque é esta experiência primeira que eles precisarão provocar nos outros.
Antes de falar de missão, qualquer coisa que possa dizer a vocês aqui, em primeiro lugar, é preciso não deixar que se apague a chama do primeiro amor que o Senhor acendeu no seu coração. Esse é o primeiro pedido que o próprio Senhor nos faz. É claro que o primeiro amor, ele evolui, ele cresce, ele se desenvolve. Ninguém vive de primeiro amor em termos de evangelização, nem mesmo no amor romântico entre homem e mulher, não se vive daquela primeira paixão, isso não dura muito tempo. Mas ele é fundamental. Sem aquele primeiro encanto, não há o namoro, não há o casamento. Sem este primeiro encanto por Jesus, não há nada que se siga depois. É preciso voltar para lá. Estar com isso bem aceso no coração para saber tocar outros corações. É a primeira mensagem que o Senhor nos dá. A segunda, o próprio Jesus no alto da montanha, lembrando Moisés, lembrando Elias, as grandes manifestações de Deus aconteceram no alto da montanha, no Antigo Testamento. O próprio Senhor ali, no alto daquela montanha, diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Não é pouco isto. Eles estão diante do próprio Deus, que se revela na pessoa de Jesus. E ele mesmo diz que está com toda a autoridade. Então ele, que é a presença de Deus diante dos discípulos, com toda a autoridade no céu e na terra, o que ele diz? Ele diz: ide. É a primeira palavra que ele diz: ide. Ide. Ide fazer discípulos entre todas as nações. Batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. São os 3 passos aqui daquilo que o próprio Jesus dá como meta de evangelização. Fazer discípulos, ou seja, seguidores de Jesus, não nossos. Não são seguidores para nós, discípulos dele. E fazer discípulos meus entre todas as nações. Fazê-los participar, experimentar, não é apenas saber, mas experimentar. Ou seja, o batismo como esse sinal, este gesto de experiência, de toque do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que prossigam, observando tudo que Jesus ordenou. Este é o esquema da missão. Este é o esquema da missão que o Senhor pede de nós que sigamos. E ele está ali, no alto da montanha, e dali ele sobe para os céus. Imaginemos que as últimas palavras que a igreja, que os seres humanos, puderam ouvir da boca do próprio Deus encarnado foi esta: ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. Estas foram as últimas palavras que nós, aqui nesta terra, podemos ouvir do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não é pouco. A missão na igreja, portanto, não é algo secundário, paralelo, que a gente faz quando sobra tempo, quando tem dinheiro, quando estamos santos. Só vou fazer missão, vou testemunhar quando eu estiver santo. Se for esperar, não tem evangelização nunca na igreja. Não é isso. A evangelização, a missão é a primeira coisa com a qual a igreja deve se preocupar, com a qual o grupo de oração deve se preocupar, com a qual você deve se preocupar. Já lanço, a partir desta primeira mensagem deste evangelho, pontos importantes para que nós possamos refletir neste dia. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos proteja naquilo que vamos estudar hoje e que vamos continuar aprofundando. Ele que é nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta foi só a introdução, porque há muito que se falar sobre missão. Missão o que é? Nós temos visto acontecer missões Brasil afora, já antes mesmo do próprio documento que eu vou apresentar para vocês agora. O Ministério Jovem do Brasil é pioneiro em sair e realizar missões, batendo de porta em porta, na praia, em todos os lugares. Há muito pioneirismo no Ministério Jovem do Brasil, que influenciou a própria renovação carismática e impulsionou a própria igreja naquilo que viria a acontecer nos anos que se seguiriam. Mas no ano de 2007, os bispos da América Latina lançaram este documento aqui, Documento de Aparecida, texto conclusivo da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Não sei se você conhece este texto, mas se você não conhece, vale a pena ter. É meio grossinho, mas não tem problema. Os bispos do Brasil, os bispos da América Latina e Caribe, depois de consultarem amplamente o povo de Deus, dos diversos países, descobriram a importância fundamental da missionariedade da igreja. Já havia este apelo antes, feito já começa desde o Papa Paulo VI, mas impulsionado por São João Paulo II, este ardor, quando ele escreveu a Redemptoris Missio, pedindo à igreja novo ardor, novos métodos,
E os bispos, então, tentando responder a estes apelos dos papas anteriores, escreveram este documento. Mas aqui há uma obra fortíssima do Espírito Santo para a igreja, não só na América Latina e no Caribe, mas para a igreja no mundo todo. O secretário desta quinta conferência era o cardeal Bergoglio. Ele ajudou a redigir este documento e, poucos anos depois, ele se tornou Papa. Muito do que o Papa anuncia e prega hoje para o mundo todo, ele o experienciou, viveu e aprendeu nesta conferência de Aparecida. E algumas frases importantes desse documento. Número 29 nos diz assim: conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Palavras importantíssimas. O melhor presente que nos foi dado é Jesus, ter conhecido Jesus. Eu tenho clareza, até cada vez que falo disso eu me emociono. Que seria de mim se aquelas pessoas não tivessem anunciado o Evangelho para mim? Que seria de mim se a minha catequista não tivesse visto que estava ali alguém que não tinha ainda uma experiência pessoal com Jesus? Se as pessoas do meu grupo de jovens não tivessem me mandado para um retiro de primeiro anúncio, ou se eu tivesse dito não, o que seria de mim hoje? Onde eu estaria? A melhor coisa, o dia mais importante da minha vida não é o dia da minha ordenação sacerdotal. O dia mais importante da minha vida, como cristão, é o dia 24 de julho de 1994, quando Jesus me chacoalhou e se apresentou diante de mim. Aquele é o melhor dia, mais importante. Sem aquele dia, nada faria sentido depois. E se é o melhor, se encontrar Jesus é o que de melhor pode nos ocorrer, tornar Jesus conhecido, fazer com que outras pessoas façam esta experiência, deve ser fonte de alegria para nós. Porque não há maior alegria que ver a felicidade no rosto do outro. E não há maior felicidade do que encontrar Jesus. Por isto, a igreja, documento Aparecida ainda, no número 362 diz, ela precisa assumir o compromisso de uma grande missão em todo o continente, que nos exigirá aprofundar e enriquecer todas as motivações que permitam converter cada cristão em um discípulo missionário. Cada cristão. O nenezinho que foi batizado alguns dias atrás, consciência de missão para ele, mesmo como criança. O pai e a mãe de família que apenas vem à missa e não tem nenhuma atividade pastoral, missão na sua casa, com seus filhos. Cada um de nós, missionários no ambiente de trabalho, nas nossas diversas realidades, missão. Cada fiel. Poucos documentos foram tão claros como este de Aparecida. Cada fiel cristão precisa se sentir missionário. Isso não é nada fácil. Já fazem 13 anos que o documento saiu. E ainda em muitas comunidades, em muitas paróquias, no nosso grupo de oração mesmo, algumas pessoas entendem a missão como obra de um grupo, de algumas pessoas, daqueles que têm jeitão para bater de porta em porta. Não. Cada um de nós com o seu jeito. Cada um de nós. Como isto não é fácil, o documento diz que a igreja necessita de uma forte comoção. É como se fosse um terremoto. Na verdade, no espanhol, comover lembra também, não é, para nós comover em português lembra chorar, ficar chorando, não. No espanhol, comoção é ter tremor, um grande terremoto que impeça a igreja de estar na sua comodidade. Precisamos dar isto às pessoas, ou fazer isto com as nossas comunidades e grupos de oração, um grande terremoto para que compreendam que o mundo precisa receber Jesus. Necessitamos, diz o documento ainda, nesse mesmo número, 362, que cada comunidade, que cada cristão se transforme num centro de radiação. Esperamos um novo Pentecostes, uma vinda do Espírito que renove nossa alegria, que renove nossa esperança. Gente, olha o que os bispos estão pedindo. A renovação fala disso, não fala? Na verdade, a renovação vive isso. Ela é a experiência de Pentecostes atualizada na igreja. A igreja que precisa viver, porque Pentecostes é isso. Pentecostes o que é Pentecostes? O que é a experiência de Pentecostes? 11 homens medrosos, com medo da cruz, trancados numa sala. Já tinham visto Jesus ressuscitado, já tinham colocado a mão na chaga de Jesus, Jesus já tinha comido com eles, Jesus já tinha dito, ide, vão, Jesus já tinha falado, ide, vão, e eles, o que eles fazem? Ouvem Jesus e se trancam lá dentro, ouvem Jesus e se trancam lá dentro.
É como se o Espírito de Deus tivesse vindo para, e é isso mesmo que acontece, para expulsá-los ali de dentro. Para que eles levassem a experiência que eles viveram ali, desde a ceia, eles estavam ali naquele lugar, né, para que eles levassem aquela experiência para fora. E o Espírito arromba as portas, arromba as janelas, leva o fogo para dentro lá, para dentro do coração de cada um, e eles abrem a porta da igreja que estava trancada ali. Eles abrem a porta pela experiência do Espírito. Eu fico imaginando, o cenáculo era no andar superior, eu fico imaginando Pedro, que tinha 50 dias antes, tremido de medo, porque a empregada do sumo sacerdote tinha perguntado para ele se ele era galileu e seguidor de Jesus. E ele tremeu e negou e esconjurou e tal, 50 dias antes. É este mesmo Pedro, como chefe, segundo o texto de Atos dos Apóstolos, que desce aquela escada e abre a porta. Que gesto! Que momento! Que momento! Talvez tenha passado desapercebido por muitos. Né? Abrir aquela porta, olhar para fora a multidão que está lá e falar. Que momento foi aquele? Eu fico imaginando Pedro com frio na barriga, e é normal sentir isso. Descendo aquela escada e enfrentando o maior medo dele. Aquele povo que tinha gritado crucifica-o. Ele estava enfrentando o maior medo dele. E ele abre a porta e fala. Cada vez que nós saímos em missão, este gesto se repete. Cada vez que nós abrimos a porta de nossa comunidade, de nossa paróquia, de nosso grupo de oração e saímos para fora para falar com aqueles que não esperavam que nós falássemos com eles, é este mesmo gesto que acontece. É uma repetição daquela primeira abertura que houve. Se tivessem ficado fechados lá dentro, o Evangelho, toda a experiência de salvação, tudo aquilo que nós vivenciamos e experimentamos, teria morrido com aqueles homens trancados naquela sala. Nós não podemos permitir que isso aconteça hoje à igreja. Quantas experiências riquíssimas acontecem em nossas comunidades e ficam trancadas ali. Não saem para fora. Jesus não deixa de se manifestar, ele fala. Ele continua a nos falar. Mas ele pede que nós abramos a porta e saiamos para fora, indo ao encontro destas pessoas. Gente, isso é o que pede o documento de Aparecida. O Papa Francisco leva isto no seu coração, porque foi impactante para ele, e provoca toda a igreja a aprofundar realmente esta dimensão. Uma igreja que, é preciso dizer isso com clareza, uma igreja que estava acomodada a ser maioria. É verdade. Nós éramos maioria. O Ocidente era cristão. O Brasil era um país majoritariamente católico, até 20, 30 anos atrás. As famílias rezavam em casa, levavam os filhos para a catequese, até 50 anos atrás. Havia uma evangelização que acontecia quase que culturalmente, né? Você transmitia educação aos filhos, ensinava a falar, já ensinava a rezar, já ensinava quem era Jesus, já se aprendia o Evangelho. Isto não acontece mais. Nós ficamos muito acostumados a ser assim. E às vezes ainda achamos que é assim, mas não é. Não sei se vocês estão por dentro das estatísticas. Né? Se eu perguntar para você qual é a porcentagem de católicos que há no Brasil, talvez muitos irão responder 65%, 66%, 70% em alguns locais. Bom, esses são os que se declaram católicos para o IBGE. Mas se nós formos sinceros conosco mesmo, qual é a porcentagem de reais fiéis católicos que nós temos? Qual é a porcentagem real de fiéis católicos que realmente são impactados pela evangelização hoje, frequentando as nossas comunidades, participando de nossos movimentos e pastorais, realmente, efetivamente católicos? O número não passa de 5% da população brasileira. Segundo os dados estatísticos do último censo. Não sei como será agora, no próximo, que virá. Mas de 3 a 5% da população brasileira realmente frequentam a Igreja Católica. Este número é menor do que o número de evangélicos que frequentam as suas igrejas. Se este número não nos assusta, eu não sei o que mais pode nos assustar. Se não nos movemos na certeza de que a maioria está do lado de fora, nada mais nos poderá mover. Se é uma alegria tornar Jesus conhecido, há tantas pessoas que ainda não o conhecem, por que não proporcionarmos esta alegria a estas pessoas? É uma urgência, a missão é uma urgência. Isto não é apenas do Brasil, isto se dá na Europa,
onde a situação é mais caótica e mais drástica, porque além do número ser parecido com este, né, que nós temos aqui, também há muitas pessoas em oposição à igreja na Europa, né, e outros locais do mundo que realmente sofrem com isso. E nós temos que perder a ilusão de que somos maioria. Perder a ilusão de que somos maioria. Nós não somos mais. Não somos mais. Ou seja, ou somos missionários ou não seremos nada. Ou seremos uma igreja contrária a Pentecostes, trancada, enclausurada dentro dos templos, sem falar para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão longe. Então este é o primeiro ponto que gostaria de colocar nessa nossa reflexão. Trazer este documento de Aparecida muito mais próximo de nosso peito, que nos ajude a vivenciar isto que este documento pede, que vai depois resultar no outro, que daqui a pouco eu vou falar, o Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Antes de prosseguir, é preciso tentar entender o que é missão. E muitas vezes eu ouço isso, vamos fazer a evangelização. E confunde-se evangelização com missão. Evangelização é o mesmo que missão? Será? Já dito para vocês, né? A missão é uma das partes da evangelização. Mas ela não é o todo da evangelização. Evangelização é mais do que missão. Se a gente confundir as coisas, eu vi isso muito aqui em Curitiba. Em Curitiba, onde moro, sou o coordenador da ação evangelizadora. E eu estava assumindo esta coordenação logo depois que o Papa Francisco assumiu também o seu papado. Então nós precisamos fazer muitas coisas aqui relativas à missionariedade. E quando nós falamos para fora, né, para as paróquias, comunidades, perguntamos se as comunidades faziam missão, todo mundo dizia, sim, nós fazemos missão. E eu sabia, não fazem, está tendo alguma confusão. Comecei a perguntar, né, para os padres mesmo, padre que estudou teologia todas as vezes, não entendia direito. Eu pergunto para os padres, para as lideranças, tem missão na sua paróquia? Tem. O que vocês fazem de missão? Nós rezamos missa, nós temos catequese, nós levamos comunhão para os doentes. Não, pera lá. Isto aí não é missão, não é a missão da qual nos estão falando os documentos da igreja, né? E aí comecei a entender que seria preciso, talvez, explicar melhor para as pessoas. Né? Se tudo que a gente faz é missão, nada é missão. A missão, portanto, é uma especificidade da evangelização, é um dos momentos da própria evangelização mesmo. Existe um documento bastante antigo, esse aqui, né? Não sei se vão conseguir ver. O nome dele é Evangelii Nunciandi, ele é do Papa São Paulo VI. Evangelii Nunciandi já nos disse, se não me engano, é de 1976 esse documento. Deixa eu ver se eu tenho ele, esta data aqui, 75, isto. 1975, é mais velho que eu, né? Já tem 44 anos este documento, faz 45 anos. Né? Este documento diz assim, né? O empenho em anunciar o evangelho aos homens do nosso tempo é, sem dúvida alguma, um serviço prestado à comunidade dos cristãos, bem como a toda a humanidade. Número 1, ele já diz. Né? Número 1, ele já nos diz isso. E nesse documento, o Papa Paulo VI já vai tornar claro tudo que a igreja faz é evangelização. Tudo. A única coisa que a igreja faz é evangelizar. O que é evangelizar? Evangelizar é tornar evangélica a realidade que nós tocamos com nossa ação, com nossa atividade. Fazer com que aquela realidade se torne ou fique mais parecida com o mundo que Jesus sonhou, com aquilo que Jesus pregou em seu evangelho. Isso é evangelizar. Logo, o que eu estou fazendo aqui agora é evangelização. Estamos evangelizando, ou seja, explicando esta dimensão da vida da igreja, que é a missão. Isso é evangelização. Mas nós não podemos dizer que eu estou sendo missionário agora, porque eu estou falando para pessoas já convertidas, para pessoas que já estão na igreja, para pessoas que já participam. Estão compreendendo? Quando rezamos missa, isto é evangelização, porque é o Cristo que se faz alimento para tornar aquelas pessoas mais de acordo ou mais fiéis ao evangelho, que se alimentem dele para tornar-se ele. Quando estou no seminário estudando, aquilo foi uma grande evangelização, para que eu pudesse ser fiel ao evangelho. Agora, quando... eu não posso dizer que tudo isso é missão, porque não é. Estou falando para pessoas que já participam, que já frequentam, que já estão convertidas. O que é então missão, padre? Missão é aquela parte da evangelização, aquele momento evangelizador em que nós levamos o evangelho para quem não conhece o Cristo ou para quem está afastado dele. Para quem não pediu. Isto é missão. Missão implica, portanto, em sair, em ir ao encontro de quem não pediu a minha presença. Em invadir um determinado espaço e falar para as pessoas que não pediram para ouvir sobre Jesus.
serem surpreendidas pelo amor de Deus com a minha ida até o encontro deles. Então, vamos lá. Quando nós saímos de porta em porta, batendo numa casa, isto é missão? É sim. Se eu estou indo na casa de pessoas que não participam, sim. Se eu estou indo na casa de pessoas que já participam da igreja, aí já não mais. Aí é a evangelização que está continuando a sua atividade. Querem ver um exemplo? Uma vez nós organizamos, numa paróquia do sul da Patagônia, aqui na diocese, não vou dizer qual paróquia, mas a paróquia aqui, nós estávamos organizando as missões e um dos momentos desta missão era uma saída, fazer visita missionária nas casas. O que fez aquela comunidade? Tadinhos, depois eles entenderam. O que eles fizeram? Eles prepararam tudo, prepararam tão bem que eles já marcaram as casas que nós iríamos visitar, para que tivesse um cafezinho lá naquela casa. E, ou seja, quem aceitou foram as pessoas que já participam da igreja. E ficou todo mundo feliz com a nossa visita, nós fomos lá, batemos na casa da mensageira de capelinha, da catequista, do ministro da Eucaristia, foi nessas casas. Isto foi missão? Não. Mesmo que nós tenhamos saído, tenhamos ido para a rua, mas nós fomos na casa daqueles que já participam, daqueles que já frequentam e que recebem com uma alegria enorme, oferecendo um cafezinho. Isto não é missão. Missão implica em ir ao encontro daquele que não pediu. Correr o risco, inclusive, de levar a porta na cara, de levar xingão. Jesus avisou que ia ter perseguição, e é isso mesmo. Isto é missão. O Papa Francisco diz isto, naquele documento que falei para vocês, Evangelii Gaudium. Ele diz, missão é ir ao encontro e atrair para Jesus. Ele diz no número, vamos ver aqui, 49. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro, que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta, e Jesus repete-nos sem cessar, dai-lhes vós mesmos de comer. Este número 49, para mim, resume o que o Papa Francisco, o principal ensinamento do Papa Francisco, aquilo que ele veio nos dizer à igreja. Uma igreja que vai, que sai. Ela corre riscos em fazer isso. Pode ser que o nosso grupo de oração fique sem tempo para fazer outras coisas. É isso mesmo. Mas isso é primordial, é prioritário. Ir ao encontro. Pode ser que as pessoas nos interpretem mal, pode ser que sejamos mal recebidos. É isto mesmo. Mas é melhor sermos uma igreja ferida do que uma igreja enferma porque está doente, enferma porque está fechada, enferma porque está trancada e com medo de sair. E fica agarrada às coisinhas. E o Papa continua, não quero uma igreja preocupada em ser o centro. E fica presa no emaranhado de obsessões e processos. Sabe essas briguinhas de paróquia, de grupo de oração? Quando começa muita fofoquinha no grupo de oração, muita coisinha, diz que, porque um tá namorando fulana e outro não sei o quê, e aquela fofoquinha, aquelas briguinhas porque cantou errado, porque fez errado tal coisa, briguinha por questão litúrgica, porque um é antilitúrgico, briguinha por partido político, esquerda, direita, um é do PT, o outro é do não sei o quê. Quando começam essas briguinhas entre nós, sabe o que está faltando? Sair, fazer missão. Porque daí não tem tempo para passar por isso. É ir. Essas coisas são secundárias, meus amigos, são secundárias. Quando nós vamos ao encontro dos outros, não tem nem tempo para a gente ficar brigando com fofoquinha entre nós, divisõezinhas entre nós. Não tem tempo para isso, não. Tem mundo para evangelizar, tem pessoas para apresentar para Jesus. Certo? Quando começam essas coisas, eu sou pároco também, quando começam as briguinhas aqui, tá faltando missão, vamos marcar logo uma saída missionária. E realmente, impressionante, porque o povo olha para fora e vê que as quatro paredes da paróquia não resumem o que é a vida da igreja, a vida pastoral da igreja. Precisa sair, senão a gente fica presa nessas coisinhas. E aí a igreja perde. E o Papa diz mais do que o temor de falhar, porque a gente falha fazendo missão. Não dá certo uma coisa ou outra. Mas não pode ser esse medo que nos impeça. O que deve nos mover é o medo de que do lado de fora tem uma multidão faminta e nós estamos com o pão da vida nas mãos. E não partilhamos. E Jesus diz, no milagre da multiplicação dos pães, ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não tinham nada. E é assim mesmo. Inclusive, é importante entender isso, acenei a isto no começo, esperar para estar prontos para fazer missão, esperar para estar santos para fazer missão, não vai acontecer nunca.
Eu observei muito isso em comunidades, em grupos aqui na minha diocese e até fora. Vamos fazer missão, então tem que ter a formação. Aí fica um ano se formando. Chega no final da formação, o povo, mas nós não estamos prontos ainda. Aí vai mais 6 meses de formação. Mas nós não estamos prontos ainda. Vai mais um ano de formação. Não. Nunca nós estaremos prontos. Porque aqui o que está movendo é o medo. O que precisa para fazer missão? Sabe o que precisa? Ter sido amado por Deus e conseguir ter brilho nos olhos para falar para o outro que Deus o ama. Na pessoa de Jesus, é isso que precisa. A formação ela é importante, não estou deixando para segundo plano, ela é importante, mas ela não pode nos prender. Com muito cuidado com isso. O que é preciso fazer o que é preciso aprender para fazer missão? Colocar o pé na rua e começar a fazer. Porque começando a falar, começando a anunciar Jesus para as pessoas, começando a rezar com as pessoas, né, fazer experiências de oração com as pessoas em suas casas, a gente vai aprendendo, vai tendo dúvidas, vai perguntando e vai aprendendo. É assim mesmo. Esperar muita preparação, problemas. Esperar estar santo. Quantas vezes eu ouvi de jovens de modo especial? Porque os mais velhos já entenderam, né? Já perceberam que não adianta ficar esperando ser santo para falar de Jesus. Né? Muitos jovens, eles se inquietam. Padre, mas eu ainda não vivo a santidade nesta dimensão ou naquela dimensão. Como é que eu vou falar de Deus? Fale. Inclusive, fale que você está tentando. Porque a igreja não prega a si mesma. Nós não nos pregamos. Eu não posso pregar a mim mesmo. Isso não me exime de buscar a santidade. Tem que buscar a santidade divina. Mas eu não prego a mim mesmo. Eu não vou chegar para a pessoa, olhem para mim como eu vivo, como eu sou maravilhoso, olha como eu sigo a Deus, olha como eu sou santo. Isso não é evangelização, isso é promoção pessoal. Nós apontamos para Jesus. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele deu a vida por nós. Nós ainda estamos tentando, somos pecadores. Inclusive não criar falsas ilusões nas pessoas, achando que elas vão encontrar uma igreja maravilhosa, uma paróquia linda, um povo perfeito e acolhedor. Porque a gente não é. Não é. Mas diz, olha, a nossa comunidade, mesmo não sendo perfeita, está tentando anunciar Jesus, está tentando viver o Evangelho. Então, isto que o Papa nos diz, precisa mexer conosco. O que é preciso? Ir, não esperar estar santo, não esperar estar plenamente formado, não esperar que a comunidade esteja perfeita, que o grupo de oração esteja perfeito, que o padre seja aquele padre que a gente queria, que o bispo seja aquele bispo que a gente... Se a gente esperar tudo isso, o Senhor Jesus volta e nós estamos ainda esperando essas coisas acontecer. É preciso ir ao encontro, começar a fazer. Inclusive, é preciso ter este ardor tão grande, de tal forma que a gente não precisa nem pedir bênção para ninguém. O anúncio do Evangelho é uma obrigação de cada cristão assumida no dia do seu batismo e confirmada no dia da crisma. Fazer missão, anunciar Jesus, é um dever seu. Nem o seu padre pode lhe impedir, nem o seu bispo pode lhe impedir de anunciar o Evangelho. É um dever de todos nós. Claro que, pelo amor de Deus, né, gente? Para organizar uma missão, você vai falar com o padre, vai organizar, mas no seu dia a dia, para falar de Jesus, você não precisa pedir bênção para ninguém. Você pode falar, deve falar. É um pedido do próprio Senhor. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude em 2013, falou para nós da importância de entendermos a missão como paradigma e não como programa. O que é isso, padre? Vou ler aqui o que ele falou. A missão continental está projetada em 2 dimensões, programática e paradigmática. Meu Deus, calma que eu já explico. A missão programática consiste na realização de atos de índole missionária. A missão paradigmática, por sua vez, implica colocar em chave missionária a atividade habitual das igrejas particulares. O que derruba as estruturas caducas é justamente a missionariedade. Daqui a importância da missão paradigmática. O texto é bem longo, é o discurso que o Papa Francisco fez aos bispos do CELAM, que estavam na Jornada Mundial da Juventude. Você encontra facilmente esse texto na internet, né? E ele coloca essas 2 maneiras de entender a missão. Uma não exclui a outra, certo? As 2 precisam acontecer paralelamente, né? Mas não podemos retirar uma e outra. A missão programática o que é? Sabe aquela missão? Jesus no litoral. Então você fica o ano inteiro, prepara, vai lá, fica 2 semanas lá na praia e faz a missão. Isso é um programa de missão. Programa. Na paróquia, na comunidade, vamos fazer o Jesus nas praças, né? Ou Jesus, né? Jesus em qualquer lugar, né? No shopping, em todo lugar. A gente programa, vai como grupo, vai e faz aquela missão. Isso é ótimo, perfeito e tem que acontecer. Mas é preciso que estas missões programáticas, nos transformem, isso vale muito para o coordenador de grupo de oração, para que estas pequenas missões vão ajudando a entender que o grupo todo, toda a igreja, toda a paróquia, cada um precisa ser missionário. Esta é a missão paradigmática. Que a missão seja um paradigma, ou seja, um jeito de viver, um jeito de ser igreja, uma maneira de viver. Vai acontecer isso, a missão será um paradigma, um jeito de organizar toda a vida da igreja, do grupo de oração, quando
cada um de nós estivermos no ponto de ônibus e entendermos que no ponto de ônibus, quando eu tenho uma oportunidade, eu anuncio Jesus. E ninguém soube, não foi programado, aquilo aconteceu. Lá no meu trabalho, dentro da minha casa, onde é mais difícil, dentro da minha casa, com os meus vizinhos, cada um se entende missionário. E cada atividade que nós organizamos tem um cunho missionário, tem um aspecto missionário. Por exemplo, rezar o terço. Todo carismático gosta de rezar terço. Mas há uma diferença entre rezar o terço trancadinho na igreja e rezar o terço na praça. É o mesmo terço. Às vezes até em lugares muito próximos. Mas quando eu rezo na praça, mesmo que ninguém chegue perto ou entre no grupo, as pessoas vão começar a olhar e lembrar-se da fé católica, recordar-se de Deus, alguns sentem saudade do tempo que o pai e a mãe rezavam o terço. Aquilo toca o coração, é o mesmo terço. Uma experiência aqui na minha paróquia, que foi bem bonita, a Capela São Francisco aqui. Todo ano tem Domingo de Ramos, né? Osana Rei, Osana Rá, saía da pracinha e ia para a igreja. Aí eu tanto falar de missão aqui na paróquia, eles resolveram de pedir para o dono do mercado, tem um Máximo Fato aqui, enorme, perto do atacadão aqui, perto da capela, eles resolveram falar com o gerente do Máximo Fato se a missa não poderia começar na pracinha e terminar na frente do mercado. A mesma missa, que ia para a igreja, começava na pracinha e ia para o mercado. Na frente do mercado, domingo de manhã, vocês sabem como é que é, 10 horas da manhã, sim de gente. E o gerente aceitou, porque ele é católico e tudo, então ele aceitou. Organizaram lá um palco, saímos em procissão, Osana Rei, Osana Rá, na porta de entrada do mercado, carro chegando, carro saindo, carrinho com criança, mãe, a missa acontecendo ali. O que vocês acham que aconteceu? Muitas pessoas, domingo de manhã, não tem nem desculpa. E o povo estava lá, né? Desculpa, e a gente tinha explicado, sorriam para as pessoas, chamam. O povo não tem nem muita desculpa, não tem muita coisa para fazer. Então parava, ficava um pouquinho na missa, ouvia um pouquinho. Às vezes não ficou o tempo todo, não tem problema. Muitas pessoas que foram no mercado nem sabiam que tinha capela ali perto e acabaram sabendo e começaram a frequentar a comunidade. Então, veja, é a mesma coisa que se faz sempre, todos os anos, Domingo de Ramos, feito de uma maneira diferente. Um outro exemplo, né, quando entendemos que a missão é um paradigma, né, procissão da festa da padroeira. Aqui a gente fez isso também. Né, na festa da padroeira, sai com a imagem pela rua e tal, procissão, e o padre com o microfone animando a procissão. Mas eu comecei a olhar que as pessoas saíam, claro, tá fazendo barulho na rua, sai todo mundo na janela. E eu comecei a olhar aquilo e começou a me incomodar. Daí o Espírito Santo incomodando a gente, né? Ele começa a cutucar e ele vai ter... As pessoas saíam e era como se tivesse um muro entre a procissão que passava na rua e as pessoas que saíam na porta. Ninguém dava bola para elas. Eu falei que não adianta botar a igreja na rua, né? E você não entrar em contato com as pessoas que aparecem ali como uma oportunidade de missão. Né? Então, é a evangelização que está acontecendo, mas não está tendo missionariedade. Então, aquilo me incomodou, eu chamei o diácono, falei, escuta, nós temos aqui, são 5 diáconos na paróquia, nós estávamos em 3 diáconos e o padre, por que nós não vamos para... Saiu uma pessoa ali na frente, a gente vai dar uma bênção rápida. Deu certo, gente. Eu chamei lá uma senhora aqui que anima a procissão, ela sabe fazer, ao invés de eu fazer, ela pôde fazer, porque aí ela pegou o microfone, até animou melhor que eu, e nós íamos de porta em porta, quando as pessoas saíam, botou a cara na janela, estávamos nós lá, já na porta esperando a pessoa. E quantas pessoas ali com 2, 3, 4 minutinhos de uma bênção, enchia o olho de lágrimas, se sentia tocado pelo evangelho, sabe? E joga uma água benta e tal. Uma coisa que nós fizemos aqui, ou seja, a mesma procissão que a gente faz todos os anos, mas ela se tornou missionária. E o povo foi percebendo, e também quando passava uma pessoa na rua, já sorriam e tal, e aquilo foi animando, né, ali a procissão. Então veja, isso é a diferença de missão programática e paradigmática. Tudo que a gente faz, colocar um toque missionário, tudo. Catequese, por exemplo. Aqui estou extrapolando o grupo de oração, mas vamos pensar na catequese. Os pais que não participam. Porque os pais levam os filhos para a catequese, mas nem sempre participam da igreja. Que atividade nós estamos fazendo com eles? Às vezes nós não fazemos nada. Então por que não fazer uma catequese que atinja esses pais também? Catequese que às vezes vai na casa, ao invés de ficar presa no espacinho, a catequese vai na casa. E aí o catequista chama o pai e a mãe para ajudar a preparar o encontro. Opa! Aí começa, naquele contato com aquela pessoa que não participa, começa a acontecer a missão. Ou seja, o Papa Francisco está pedindo que o grupo de oração, que a igreja, que tudo que a gente faz, né, seja feito de uma maneira missionária. Então, as reuniões do grupo de oração, como ele está acontecendo, onde está acontecendo, que toque missionário ele pode ter, mas que toque missionário a gente está tendo nas nossas atividades todas. Tudo isso é de fundamental importância, porque senão não compreendemos bem. Mas o nosso tempo já estourou, acho que uns 10 minutos.
mas eu acredito que o que é fundamental a gente pôde falar, pôde apresentar para vocês, né? Em primeiro lugar, o documento de Aparecida e a transformação que ele faz, pedindo esse grande terremoto na igreja, que todos se sintam missionários. Né? O que é a missão, diferenciação de missão e evangelização. Né? Isso aqui é importante entender, senão a gente pensa que tudo é missão e daí a coisa não acontece. Né? Que a missão implica em sair, tem que ir ao encontro do outro, e a missão precisa ser um paradigma da vida da igreja, da vida do grupo de oração. As missões pontuais ou programáticas, elas podem acontecer e devem, mas elas devem inflamar o todo da vida de cada um daqueles fiéis no anúncio do Evangelho e para que eles possam sair e ir ao encontro daqueles que ainda não frequentam. Peço que Deus, nosso Senhor, abençoe e proteja cada um de vocês e possa nos ajudar a não perder esse ardor missionário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e infinita misericórdia, derramai a graça de vossa bênção sobre cada um que assistir este vídeo. Que eles possam compreender, Senhor, e sentir o ardor em seus corações para anunciar o Evangelho, fazendo discípulos todos os povos, todos aqueles que se achegarem deles, comunicando-lhes a sua graça e fazendo-os viver cada um dos teus ensinamentos. Abençoa-os, Senhor, e proteja-os, vós que sois o nosso Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.